Olá, olá, mais um dia, hein? Mais um programa Dicas da Benzedeira com Cris Menberg, benzedeira da terra do bugio, médium sensitiva e outras cocitas mais, mas uma das que eu mais gosto é estar aqui com você, mais uma semana juntinhos, e isso é muito bom. Vamos lá os recadinhos rapidinho, porque aí a gente dispara a falar, e a gente está nessa série com a nossa querida Suzana, e acho que é bem proveitoso, é dinâmico. E vamos deixar o finalzinho para um benzimento? Acho que vale a pena. Então, dessa vez, a gente deixa o final para vocês receberem um benzimento da Terra do Bugio por nós. Acho muito incrível. E a gente não se esqueça, né? Não se esqueça que todo primeiro domingo do mês tem benzimento na Terra do Bugio, às senhas das 7 às 10 da manhã, benzimento para pets também tutores, benzimento para todas as idades e necessidades, e o nosso hospital espiritual para câncer, tá? Seja você com câncer, saiu do câncer, saiu de um operatório, estamos lá com a nossa porteira aberta, todos nós voluntários, e nós somos vários, hein? Estamos com quantos voluntários? Estamos com 48 pelas quase minhas 50, contas, quase 50 voluntários ali. Quase 50, né? É isso Porque mesmo. Tá chegando dois aí. Então 50 de braços abertos para levar toda essa esperança para você, para a tua vida, para a tua família, para que dentro da situação que a gente tem, e tem mesmo, a gente possa melhorar as dores do corpo, físico, mental e espiritual. E hoje, novamente, a nossa querida Suzana, eu estou daqui a pouco até com medo que vocês vão querer mais a Suzana do que eu, mas vamos lá, né? Então, com a querida aqui, Suzana, dá só aquela brechinha de quem é a Suzana? Bom, Suzana é terapeuta holístico, xamânica, benzedeira na Terra do Bugio. Atendo com várias práticas integrativas e sempre visando aí a energização do corpo, mente e espiritual. Isso aí. E hoje nós vamos trazer aquelas nossas criações que depois do papel, das conversas, começa a virar realidade. Emergir, né? Começa a sair do caldeirão. E é um bom exemplo, viu, gente? Normalmente as mulheres, eu acho que tem um pouquinho mais, né, dessa criatividade de pensar antes de fato de acontecer. Mas fica uma dica aqui para todos nós, que as coisas só acontecem se de fato a gente coloca na Terra essa energia, né? Coloca no planeta aquele nosso desejo. Então os cursos começam a aparecer assim. Eu me lembro lá atrás, que eu já falava, eu vou para Portugal. Em tal ano, eu falei, o quê? O ano passado... Retrasado. Eu falei em casa, eu conheço já Portugal, Europa ali, mas eu sabia que em 2004 eu iria para Portugal. E lá em casa, Suzana, meu filho mesmo falava, meu companheiro, mas de onde você está tirando isso, né? Eu falei, não, gente... Da minha intuição. E eles sabem, né? Que eles vão testando, mas eles sabem que se eu falei, tá falado. O meu filho, desde pequenininho, fala, mamãe falou, já era, né? Vai rolar mesmo. E a gente coloca os nossos desejos e também tem uma questão. Você vai praticando e você consegue ver o futuro também, de certa forma. Não que esse futuro ele é estático, não é isso. Mas a gente parece que traz para perto e acontece, ao mesmo tempo que a gente consegue ver um pouco o que vai acontecer ali na frente. A gente consegue co-criar, né, com esse universo no nosso caminho. A gente tem ali a nossa livre escolha do que a gente vai fazer de sim ou não, mas a gente consegue materializar e co-criar aquilo. Ainda mais mulher, né? Ainda mais o feminino. Mas às vezes a gente nem está pensando que a gente quer aquilo, mas a gente sabe que vai acontecer. Mas é porque a gente sente, aí tá conectado. Então, essa conexão com essa intuição das mulheres, né? O sexto sentido que as mulheres têm. Você sabe que eu acho que também a gente está trazendo essa palavra mulheres, porque a gente vai entrar exatamente nesse viés, nesse programa, né? E eu tava também falando muito, um dia eu gostaria de trazer para vocês, sobre a minha visão sobre o tempo. Porque como o tempo, não é o tempo que está chovendo, tem sol, não é isso.
o tempo que a gente entrou em 2005, era 2004 lá atrás, o tempo, né? Assim, direitinho, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, que também é muito relativo, né? Porque inventaram esse calendário e colou, né? Alguém aceitou. Comercialmente, né? Ficou. Mas que também é importante, que se você quiser saber um pouquinho mais, entra lá no Benzer Bem Ser do Instagram, que exatamente no dia 31 de manhã, logo cedinho, 6 horas da manhã, subiu, né, uma fala aonde eu coloco essa relação do ano novo. Porque eu já estive em países que o ano novo era em fevereiro. Calendário chinês, né? Por exemplo. Às vezes é em fevereiro, às vezes é março. Depende da lua. Né? Então, quando eu estava no Vietnã, no Camboja, era assim, em fevereiro, mas então, gente, para um pouco para pensar, a gente ainda está no começo do ano, lembra disso que eu vou te dizer, esquece essa história de que tem que esperar 360 dias para mudar alguma coisa, tá? Pelo amor de Deus, você muda as coisas todos os dias. E isso tem a ver com o feminino também, e é isso que a gente traz para este programa. Pode começar, essa criação, vamos lá. Né? Essa força de criar, eu acho. E o que é essa energia feminina? Essa energia feminina é essa polaridade, né, que a gente tem e que não que os homens não tenham, né, mas as mulheres têm isso mais ativo. Mas essa força, ó, eu não sou mãe, mas você é. Uhum. E, né, e muitas que estão ouvindo são ou não. Mas é o poder experienciar essa força da criação. Porque ao mesmo tempo que eu não sou mãe de um ser, né, de uma criança, eu sou mãe dos meus projetos. Eu uso essa mesma energia. Então, essa potência que a gente tem dentro da gente, que é o nosso útero, que é força criativa pura. Imagine a criação que você não teve, essa potência de energia para gerar uma criança. É essa potência que a gente usa, que eu uso, né, para gerar os meus projetos. Quando a gente fala dessa força feminina, é essa força. Que não que os homens não tenham. Eles têm o feminino deles, mas as mulheres têm uma... é natural, É né? natural. A gente cria. Né? É o que a gente brinca, né? A gente se une e a gente vai fazer esse movimento de vai acontecer tudo isso. Mas por que a gente tem essa força? Naturalmente a gente cria. Naturalmente as mulheres geram. E não é só a geração de um outro ser, mas é a geração de dar o start, tá? Na nossa missão, vamos se dizer assim. Então, essa força é essa intuição, é essa delicadeza, é esse contato com as águas. Mas não é o ser delicado, né? Porque eu não sou uma mulher delicadinha. Você também, né? A gente não consegue ter essa delicadeza, né? Acabei de bater aqui, elas viram. Entende? Então, a gente tem esse feminino fluido dentro da gente se a gente se conectar. Então, é aquela coisa do ponto de força, que a gente falou um pouco lá atrás, é se conectar com esse ponto de força e não só trazer a força da natureza, mas trazer essa força feminina. A gente tem esse plus como mulher. Então, a gente pode começar a despertar esse feminino dentro da gente. E que muitas vezes está apagadinho por conta dos traumas. Então, isso que eu ia te perguntar. Aquela caixinha. Em que momento você que é uma estudiosa da energia feminina... Do sagrado feminino, do sagrado, né? Dessa potência, dessa beleza do feminino e desse natural que seria, então, todas as mulheres terem essa potência... Em que momento essa mulher, lá atrás mesmo, perde esse entendimento dessa energia que ela tem? Quando ela está numa família que é extremamente fechada, vamos dizer assim, lembra das crenças limitantes? E aí ela quer fazer algo, é natural para ela viver aquilo, porém o pai e a mãe não acham. Teve mulheres, né, em gerações passadas, a gente não precisa ir muito atrás. Eu tenho 36, 2 gerações para trás, que não era natural mulher ir para a escola. Nossa, é mulher mesmo. votar. E votar, lembra? Há pouco tempo. Há pouco tempo, aliás. Não tem nem 100 anos, eu acho. Então, imagina o quanto essas mulheres não foram encaixotadas. E se a gente for um pouco mais além... mais ainda, eu gostaria. Quanto, né, lá, né... nas queimadas das mulheres, que eram as, aspas, bruxas, né? Quanto essas mulheres faziam mal pro outro, ou quanto elas só estavam conectadas com esse feminino.
E o quanto isso foi sendo podado. Então, ao meu ver, se eu tivesse que trazer um primeiro ponto histórico, assim, aonde essas mulheres, a gente, né, foi podada e colocada numa caixinha, foi quando a gente foi queimada. Então, é polêmico isso, então, né? Não, então é polêmico. E aí vem isso. uma colocação aqui... É o primeiro encaixotar que está na nossa genética. Mas você sabe que eu acho que ainda vai lá mais para trás, sabia? Porque na hora que eu penso sobre isso, Suzane, eu gostaria que você também contribuísse aqui com essa visão. Foi no momento... eu vou usar um termo, gente, me desculpem, mas ele é natural, tá? Aonde o homem percebeu que aquele falo tinha um poder de criação. Eu achando que a polêmica era só em um. Então, eu vou lá, então, aí se a gente for, a gente vai lá para trás, né? Para as Amazonas. Vai lá para trás quando, mesmo. Né, teve que dividir isso e a gente entender que essa dualidade, ela precisa existir, né? Porque foi você isso. Gerar uma criança assim, né? Exato, mas em algum momento isso desequilibrou, né? E aí precisou realmente ter o homem e a mulher ali, a gente entender que isso precisa caminhar junto, essas duas forças fora de um ser, né? Então, mas aí a gente... o dia de hoje, gente, não liga não, porque é um dia polêmico, tá? A gente trouxe essa ideia mesmo de ser um programa polêmico, então por isso que no final a gente merece um benzimento que é para acalmar de novo, né? Mas quando eu falo desse falo lá atrás, quando o homem percebe que para criar, para ter uma criança, um novo ser precisa dessa composição, né, entre o homem e a mulher. Então isso quer dizer... Não estou confirmando, eu queria ver só a sua visão. Tá. Isso quer dizer que o primeiro momento de divisão, porque, na minha opinião, muitos problemas de hoje é porque, então, a gente divide as coisas, né? Sim. A gente vai dividindo tudo porque, se não dividisse tanto, não teria tanto problema. Então, quer dizer que a primeira divisão foi gerada pelo masculino? Quando ele descobre isso? Eu não diria que pelo masculino, mas às vezes pelo momento que aquele masculino estava passando, né? Eu acho que é um desequilíbrio. A gente vive numa sociedade que é muito masculina, né? E a gente não pode ocupar vários espaços. E um dos espaços mais importantes que a gente atua, que é esse gerar, eles muitas vezes se colocam como vocês só geram porque eu existo. Que aí tá nisso, né? Então, eu não sei se eu afirmaria que foi quando esse masculino descobriu que precisava, sabe? Essa divisão entre o masculino e o feminino foi nesse momento exato. Mas eu diria que é quando esse homem e essa mulher não entendem que precisa dessa força, sabe? Conjunta para que o universo flua. Porque isso é na natureza também, né? A gente tem o Pai Céu, a Mãe Terra. Claro. E que precisam unir, né? Que precisam unir. A gente tem o Sol, a gente tem a Lua. E a gente precisa que tudo, né? O sol nasça, a lua nasça, para que a gente consiga ter esse ciclo. Então, a gente perdeu essa noção de ciclicidade. Então, a gente dessa composição. Isso. Né? É esse composto todo que a natureza traz. Então, a gente começou a competir, a gente começou a ocupar os mesmos espaços, mas ao mesmo tempo que ir muito para esse masculino. Quando a gente fala de energia. Sim. E assim como o masculino continuou querendo estar no masculino e muitas vezes querendo só chorar. É verdade. Porque assim como a gente estava ali querendo ir para um rumo e o nosso pai e a nossa mãe não deixava, assim como, né? O outro também queria chorar e não podia, O outro também queria chorar e não podia. Então, e aí isso acho foi importante falar isso, vindo para essas chaves. Senão aqui parece um programa de feminista, porque né? Não é isso. Não. Tá, gente? Porque essa energia feminina em equilíbrio, assim como eu tenho essa força de criação, mesmo não gerando dentro do meu útero, os homens também têm essa força de criação. Dentro desse feminino que tem ali dentro dele, que não é o 100%, né? É o 50%, mas existe esse masculino que queria chorar e não chora porque acha que vai virar um feminino 100%. Sim, é muito maluco. Então, essa insegurança que essas gerações foram colocando na gente, né? Mas por quê? Porque vinham de familiares de muito humildes, de roça, aquele trabalho forçado, que eles precisavam trabalhar para sobreviver, né? Aquela sobrevivência pela divisão. E aí a gente vai para um social que vai para o mais polêmico piora, ainda. Né? Então, eu acho que piora. O que a gente pode, que é o que eu falo hoje, né? Quando a gente estou numa roda de mulheres. O que a gente pode fazer com isso hoje? A gente pode entender que a gente pode curar o planeta. E não é falar, estamos assumindo um lugar de melhores. Não. A gente se permite entender que a gente está muito no masculino e precisa voltar para o feminino.
os homens nem sempre se permitem se colocar nesse lugar de que podem chorar e de que podem ser acolhidos. Então, de alguma forma, a gente precisa trazer isso para perto, né? A gente precisa acolher esses homens também. E eu não sei se eu tô certa, não, mas me parece que esse entendimento de voltar para essa posição feminina, pessoal, não é você voltar para a posição feminina errada, de submissão, toda aquela coisa que está completamente... Que isso nem existe. Não é isso, tá, gente? Não é isso. É você, de fato, despertar aquela energia incrível e cíclica que existe dentro da gente. Porque a gente, querendo ou não, e aí isso eu falo porque eu já tive a oportunidade de fazer rodas de sagrado feminino em espaços onde haviam mulheres que se relacionavam com outras mulheres. Porque a gente não está falando de relacionamento amoroso, a gente está falando de energia feminina e masculina de cada um. Então, eu já tive a oportunidade de fazer um movimento de sagrado feminino num espaço onde era um espaço que tinha outras opções, vamos se dizer assim, né? De sexo, né? Sexual. Sim. Então, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de entender a nossa energia. E que é individual. Então, é entender que eu tenho um feminino e que eu sou cíclica. Eu tenho um útero. Não tem jeito. Eu não tenho como dizer que eu não tenho. E o meu útero, ele sangra em determinado momento. E ele segue um calendário que não é esse calendário de 31 dias do mês. Ele pode ser 24, ele pode ser 25, ele pode ser 27, ele pode ser 28. E ele segue a conexão com a Lua. Sim. Assim como os homens têm a conexão com o Sol. Mas os homens são lineares e as mulheres são cíclicas. Então, a gente precisa entender isso, que a gente tem esse movimento com a natureza. A gente não consegue, num dia, estar no mesmo emocional. Se a gente não tiver em equilíbrio. Se a gente for perceber até em equilíbrio, a gente sai do prumo ali. Sim. A gente precisa de uns momentinhos de quietude, de silêncio. Então, é entender isso, que a gente é 4 em um ciclo. E quando a gente tem esse conhecimento, e quando também a gente começa a ter esse conhecimento, que a gente também explica um pouquinho no benzimento essa relação da benzedura com a Lua. Exato. Nesse momento, a gente está falando desse feminino com a Lua, a gente também já está mais ou menos sabendo o que vai acontecer com a gente. Sim, então não pega ninguém de surpresa, e muito menos os homens. Porque eu me lembro, eu pequena, eu expliquei tanto para o meu filho algumas coisas femininas que eu falei, olha, eu vivi muito eu e meu filho, né? Então, eu explicava muito, porque às vezes eu tinha algumas palavras um pouco duras, e que ele já virava assim, quietinho, e saía e falava, é porque a mamãe está naqueles dias. Ele mesmo já entendia que era uma questão hormonal, que era uma questão de lua, que era uma questão hormonal. De outra coisa. E a gente tem, por isso que eu falo, eu não gosto muito dessa responsabilidade de trazer isso, que as mulheres têm os filhos e são responsáveis por criar homens, né? Nesse masculino saudável. E que tá maravilhoso, porque tem um movimento de homens maravilhosos que estão seguindo aí o sagrado masculino e trazendo essa força e esse entendimento para os homens. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente tem esse poder. Eu não gosto de dizer que a gente tem a responsabilidade, mas a gente tem o poder de poder instruir essas crianças. Isso, de transformar essa geração. E até mesmo as gerações passadas, porque a gente pode começar a falar abertamente. Para de esconder. Claro. Né? De que a menstruação é suja. Energeticamente então, mas falando. Isso aí a gente percebe mesmo que, primeiro, tem uma relação com as religiões, tá, gente? Então, religião é uma coisa assim, linda para muita gente, mas é bom sempre observar que mesmo que você tenha uma religião, você observe o que é bom nela e o que não é bom, tá? Então, não é nem tudo aquilo que dizem pra gente, seja uma religião ou fora, a gente tem que acreditar e pronto. Eu sou uma pessoa que sempre falo, pensa, não confia no que eu tô dizendo, vai estudar, vai ver se o que eu tô falando de fato faz sentido e se é verdade e tudo mais. Experiencia, né? Vê se faz sentido. Vê se faz. Até o que eu, Cris, falo. Então, a gente sabe que essa sujeira no feminino foi uma manipulação, inclusive, religiosa. É bom deixar bem claro aqui. Por que vocês acham que a mulher não é papa, que o outro não pode ser não sei o quê, que o outro também não pode ser? Porque tem um mix, tá, gente? Eu tenho duas versões aqui. Então, tem essa religiosa, que é para rebaixar esse poder e não poder de se sobressair, é um poder de fazer com que o mundo seja melhor, e quanto melhor ele é, menos você consegue mandar nele.
Exato. Né? Então, quando você tira essa visão das pessoas, você consegue manipular a população e etc. Né? Mas tem um ponto que a gente vai voltar aqui, mas que é bem legal do feminino, que eu acho que eu nunca te falei, que eu aprendi também há um tempo atrás, eu comecei a ver muito por esse lado, que dependendo de algumas práticas que a gente tem, e para quem não acompanha exatamente aí o que eu fiz e não fiz, mas também não interessa muito, mas agora interessa dizer que eu fui iniciada no IFA. No IFA, tá bem claro que quando a gente vai saudar um momento, uma energia, a mulher, ela de fato não pode, isso vem também um pouco no candomblé, mas não sei se esse entendimento é claro. A gente não pode deitar completamente. Não só pelos seios, pelo ventre também, de certa forma, mas o mais legal é porque eles associam que são duas forças tão poderosas que não podem se unir. Né? Porque não deixa de ser terra, né? Não deixa de ser força criativa. Então você bota um poderzão da terra com o poderzão dessa parte feminina, elas se encontram, viram uma bomba, né? Um buff, né? Então isso um desequilíbrio. Essa visão. Traz um desequilíbrio, tá? Não é um estouro ruim, é um desequilíbrio por excesso de poder. Então é muito interessante ver essas raízes. E me conta, o que vocês estão inventando ali na Terra do Bugio? Eu ouvi falar que vai vir estão vindo algumas coisas. Né? A gente está inventando. E esse feminino lá? Um trabalho com um feminino lá, né? Um trabalho de feminino com uma raiz de benzimento, né? Porque é importante, só frisando, que pro benzimento não tem isso, né? Não. A gente toma banho de erva menstruada, a gente benze menstruada. Porque não tem sujeira. Não tem nada. E a nossa força tá ali, né? A gente tá mais potente até. Agora, se você já fez algum curso de benzimento e alguém coloca essa questão que não pode benzer menstruada e tal, não é o meu benzimento, tá? Para mim pode sim, e você se torna bem potente, inclusive em épocas... Mais sensível até, né? E o homem, por sua vez, traz o feminino na hora de benzer. Você já percebeu como eles benzem? Exato. Você não vê um feminino traz ali? Esse feminino em equilíbrio, né? Eles conseguem trazer esse equilíbrio no feminino. Sim. E esse trabalho vai ser um trabalho que a gente vai trazer essa vivência de sagrado feminino dentro de uma visão na Terra do Bugio, no sentido de vivenciar algo, pelo menos para mim, é algo novo, né? De tudo diferente do que eu já fiz até hoje, mas de trabalhar aquelas caixinhas dos traumas. Sabe? Vamos abrir essas caixinhas? Eu gosto de trabalhar o feminino nesse viés. E aí é isso. Eu acho que tem que ser esse viés. Tem que ser isso. Eu acho que para mim o sagrado feminino é abrir essas caixinhas. Abrir as caixas. E aí trazer equilíbrio, trazer um espaço. Eu gosto de usar as rodas de sagrado no sentido de um espaço onde as mulheres podem se sentir confortáveis e acolhidas para suas dores mais profundas. Porque em roda de mulheres é onde a gente consegue soltar tudo que está guardadinho ali, ó, 7 chaves. E esse trabalho é exatamente para isso, sabe? É destrancar essas chaves. Eu vejo assim. E até porque quando essa mulher não consegue destravar, ela sabe que não conseguiu e vai fazer de novo num outro momento, né? Exato. Ela vai buscar isso para até ter consciência. E vai tirar as camadas das cebolas. Vai ter? A gente pode ter, vamos ser fogueira, a gente pode ter ali um movimento de dançar em volta da fogueira, né? Eu gosto disso, eu gosto da dança circular, né? E o que a gente aprende do elemento fogo, né? Que ele traz, além da libido, ele traz a força da vida, e a né? transformação, né? A transformação. Então, é transformar essas tristezas em aprendizado e numa força maior. Alegria e um despertar, né? Você acredita que a gente está terminando o tempo de novo? Eu não estou acreditando, né? Como passa? Acabou. De novo, então vou passar aqui um recadinho, que todo primeiro domingo do mês tem benzimento na Terra do Bugio, a senha são das 7 às 10 da manhã. Terra do Bugio é na cidade de São Roque, coloca no Google Maps Terra do Bugio, que te leva até a porteira, todo primeiro domingo do mês, tá? E a gente tem o benzimento para pets e tutores, qualquer bichinho que você tem, leve lá, que inclusive leva uma canga também, porque você fica ali deitadinho em cima da canga, esperando tua vez e vai achar maravilhoso, porque é natureza pura
e o Hospital Espiritual para Tumor Maligno, Câncer. Se souber de alguém, acompanhe Benzer Benzer, acompanhe as lives toda segunda-feira, gente, às 18 horas, acompanhe os benzimentos à distância também às segundas-feiras, os pets de 15 em 15 dias nas quintas, e é isso. Todo dia tem algo super legal ali no Benzer Benzer que você vai amar. Então fica a dica da benzedeira e valeu, Su. Obrigada. Até.